A paz de Cristo, mais um dia aqui contigo, refletindo nas Escrituras Sagradas e continuando sobre propósito, com o livro de Esther, capítulo 3. Diz assim o texto: Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Hamedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele, para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, que era o pai adotivo de Esther, porém não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. E eu quero chamar a tua atenção para esse trecho aqui. E a gente vai dar seguimento na leitura. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Os colegas de trabalho de Mardoqueu estavam observando o comportamento dele. Todos os dias lhe diziam isso, então eles insistiam. Ainda assim, Mardoqueu não dava ouvidos. Então contaram tudo para Amã, para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso e ele foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente Mardoqueu. Em vez disso, procurou de um modo a destruir todo o povo de Mardoqueu, os judeus, do império do rei Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas de Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi até o rei Xerxes e disse o seguinte: há um certo povo, espalhado por todas as províncias de teu império, que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem à lei do rei. Portanto, não é do interesse do rei que deixe que esse povo viva. Na realidade, não era do interesse de Amã, porque ele era o inimigo antigo do povo judeu. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. E eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos seus tesouros do rei. O rei concordou. E para confirmar sua decisão, ele tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus. Faça com eles o que lhe parecer melhor. Ou seja, o povo não incomodava ao rei e nem ao império. Pelo contrário, ajudava na construção daquele império. O rei disse. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma que Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias, aos nobres de cada província, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel que estava com Amã. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos, aniquilados em um único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir o seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Porém, para a compreensão desse capítulo 3, a gente precisa retomar um pouquinho sobre a saída do povo de Israel do Egito.
quando eles estavam lá, vivendo muitos e muitos anos, mais de 300 anos de escravidão. E eles são libertos daquela escravidão. Então ocorre algo para que a gente possa compreender esse capítulo 3 do livro de Esther. E isso está um pouco escrito lá em Êxodo 17, do versículo 18 ao 16, que diz assim: Israel derrota os amalequitas. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, eles saindo lá do Egito, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés então ordenou a Josué que escolhessem homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. E ele disse: amanhã ficarei no alto da colina segurando em minha mão a vara de Deus, a vara que Deus tinha dado a Moisés. Josué fez o que Moisés lhe ordenou, lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando Moisés baixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Ur encontraram a pedra para Moisés sentar, e de um lado um segurava sua mão, do outro o outro também segurava, mantendo as mãos de Moisés erguidas. Assim, com as mãos erguidas até o pôr do sol. Como resultado, Josué então aniquilou o exército de Amaleque na batalha. E o Senhor disse a Moisés o seguinte: escreve isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué, pois Josué seria o futuro líder daquele povo. E o escrito era o seguinte: apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e chamou de Javé Nissi. E disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Por quê? O povo estava saindo dali do Egito totalmente cansado, afadigado, fraco. Eles eram escravos. Eles não tinham uma condição de vida econômica que sustentasse e fortalecesse eles, o seu físico, o seu vigor, o seu emocional. Eles vinham de muitos e muitos anos de escravidão. Então eles estavam afadigados, eles estavam debilitados. E enquanto eles estavam lá, o povo de Israel, escravo no Egito, eles clamaram ao Senhor, porque eles já não aguentavam mais aquela situação, que eles viviam uma lei de escravidão, de humilhação, de flagelo. Então eles clamam ao Senhor por uma mudança de vida. E nesse momento que eles começam a buscar o Senhor, ainda escravos, Deus ouve a oração deles, o clamor deles por socorro, e o Senhor os socorre, levantando quem? Moisés, como libertador para tirar eles ali do Egito. Só que eles saem dali fracos, eles saem dali debilitados. E os amalequitas, que eram os descendentes de Esaú, um povo que se aproveitava das fraquezas do outro para atacar e se favorecer, assim eles fazem com o povo de Israel. Quando o povo de Israel está saindo do Egito, porque o povo de Israel sai fraco e debilitado, porém ele sai com alguns bens que eles adquiriram ali. Porém, nós sabemos que os que buscam ao Senhor, o Deus criador dos céus, da terra, de todo o universo, de tudo que nela há, encontram em Deus o seu favor. E Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus ouviu a oração daquele povo, prometeu algo para eles e estava cumprindo essa promessa para eles. E nós também temos um inimigo ferrenho, um inimigo que não é visível. E quando nós tomamos a decisão de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, esse inimigo que fica em derredor, ele fica buscando oportunidades para nos atacar. Oportunidades essas de cansaço, de fadiga, de estresse emocional, cansaço físico ou mental. Então ele se busca, dessas oportunidades para nos afligir, nos atacar, para poder nos destruir. No versículo 14 e 16, o Senhor Deus ele é bem claro em dizer que riscaria totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E haveria guerra do Senhor contra eles. Por quê? Porque eles eram ruins. Eles eram um povo ruim.
Os amalequitas representam o pecado, a escolha de viver segundo os seus próprios padrões, ou segundo os padrões do mundo, que foi como Esaú fez. Esaú, ele era o seu próprio Deus. Ele que marcava, né, as suas próprias escolhas, com seus próprios princípios, os seus próprios valores, da maneira que ele entendia que era. E o seu povo assim também se movimentava, um povo ruim, que buscava proveitos próprios a partir da fraqueza e da debilidade do outro. No versículo de Deuteronômio 25, do 17 ao 19, o Senhor vai trazer para nós a responsabilidade de desligar totalmente, de nos desligarmos totalmente de práticas pecaminosas. Essa responsabilidade é nossa. Por isso que Deus estabelece para que o povo fizesse isso com os amalequitas, que naquela época as guerras eram tudo muito físicas, no plano físico. Hoje nós guerreamos em Cristo Jesus no plano espiritual. E diz assim Deuteronômio: nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhe fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados e feriram mortalmente os mais fracos. Muitos morreram, os que ficaram para trás. Eles, os amalequitas, não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhe proporcionar descanso de todos os seus inimigos da terra que lhes dá como herança, então Deus estava conduzindo esse povo para se tornar uma nação com um território definido, para usufruírem, para terem descanso, para se fortalecerem, se restabelecerem e depois cumprirem o que Deus estava ordenando. E o Senhor disse o seguinte: destruam os amalequitas e apaguem a memória deles debaixo do céu. Jamais esqueçam isso. E por qual motivo o Senhor falou isso para esse povo? Deuteronômio 20, no versículo 16 ao 18, vai falar sobre isso e diz assim: nessas cidades que o Senhor te dá como herança, destruam todo ser vivo. Destrua completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme o Senhor seu Deus lhes ordenou. Isso aqui, quando o Senhor fala sobre cada um desses povos, o Senhor está falando de práticas pecaminosas. E isso evitará que os povos da terra os ensinem a imitar atos detestáveis que eles praticam quando adoram os seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor seu Deus, ou seja, atos detestáveis e pecar contra o Senhor. Então, práticas pecaminosas, ações que esses povos desenvolviam, que faziam com que eles pecassem contra Deus. Existe uma demora para o povo cumprir o que Deus havia ordenado. Por isso, as gerações e gerações sofrem com os amalequitas até chegar em quem? Em Mardoqueu. Quantas gerações seguem sem cumprir o que Deus havia ordenado? Até chegar em Mardoqueu se passaram 500 anos. Mardoqueu ele não se curva perante Amã, pois ele se curvaria a quem Amã representava, o pecado. Aquela nação, aquele povo, né, que se aproveitava das debilidades, das fraquezas, do sofrimento do outro para se favorecer. Mardoqueu então assume uma posição sozinho. Ele é um oficial dentro do palácio, mas ele tem princípios que estão acima dos princípios estabelecidos ali naquela nação. E Mardoqueu então permanece firme ao estatuto estabelecido por Deus e cumpre os seus princípios, como está escrito em Atos 5, versículo 29, onde o apóstolo Pedro e os apóstolos juntos respondem: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Quando exigirem lealdade ou direitos que não honrem a Deus, não ceda. Este é o momento de assumir a sua posição, mesmo sozinho, ou aparentemente sozinho, porque nunca estamos sozinhos. Quando encobrimos o pecado para proteger o que temos, ou visando algum ganho material, não estamos sendo espertos. Mardoqueu poderia se manter reservado, quieto sobre quem ele era, sobre o seu posicionamento,
sobre as leis que ele cumpria, os princípios de Deus, os estatutos do Senhor, para manter o seu cargo, para manter a sua função. Mas, para ele, os princípios de Deus, os valores estabelecidos pelo Senhor, estão muito acima do que a sua posição, os seus recursos financeiros, o seu cargo, a estabilidade que ele possuía ali como oficial real. Então, quando nós encobrimos o pecado para proteger o que temos, ou visando algum ganho material, não estamos sendo espertos. Estamos desobedecendo a Deus. Está sendo uma obediência seletiva. E obediência seletiva, só para o nosso próprio benefício, é apenas outra forma de desobediência. E você? Como tem se posicionado frente às pressões do mundo? Frente ao pecado, às práticas pecaminosas, a atos pecaminosos? Que o Senhor Jesus te abençoe.